Olá, eu sou Júlio Viso, teólogo, ministro da Comunhão e catequista da Paróquia Espírito Santo. Bem-vindo a mais um Conversando sobre a Fé. E hoje vamos explicar o que é o exorcismo e quem pode realizá-lo. Mas antes, eu já te convido a curtir, comentar e compartilhar este vídeo. O que é a prática do exorcismo e quem pode ministrá-lo? Muito bem, o exorcismo é um tema que exerce fascínio entre as pessoas e, além disso, é sempre explorado pelo cinema, que abusa dos sustos como a forma de garantir a audiência. A existência do demônio é um grande chamado a pensarmos na existência de Deus, sem o qual ele não existiria. Entre os elementos que ocorrem nos casos de manifestações demoníacas trazidos pela própria indústria cinematográfica estão falar palavras em línguas desconhecidas, a manifestação de coisas distantes e ocultas, a superioridade de força em relação à idade ou a condições físicas, a aversão a Deus, a Virgem Maria e aos demais santos e coisas da Igreja em si. Afinal, o que é o exorcismo? Bom, o exorcismo é uma ação litúrgica, propriamente um sacramental, utilizada, como afirma o próprio Catecismo da Igreja Católica, quando a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto sejam protegidos contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio. A prática dos exorcismos foi iniciada na Igreja pelo próprio fundador Jesus Cristo e nela esteve presente ao longo de toda a existência. Foi o mesmo Senhor quem deu aos apóstolos o poder de expulsar os espíritos imundos, afirmando que entre os sinais que os acompanhariam os que creem estaria a expulsão dos demônios. Mateus 16, versículo 17. Atualmente, os exorcismos podem ser classificados como públicos e privados. Os públicos são aqueles administrados em nome da Igreja por uma pessoa legitimada e segundo os ritos previstos. E caso contrário, são então os privados. Os exorcismos são também conhecidos como solenes e simples. Os solenes são aqueles previstos para os casos de possessão ou obsessão diabólica. Já os simples são aqueles que estão integrados dentro de outros ritos, como os do catecumenato ou do batismo. Mas afinal, qual é a posição da Igreja para reconhecer a necessidade de um exorcismo e quem pode administrá-lo? Bom, certa vez o Papa Bento XIV, na carta Sollicitudine de 1745, diz que a necessidade do exorcismo se dá quando o exorcista possui uma certeza moral de que o exorcizando esteja realmente atormentado pelo demônio. Essa certeza moral é atingida quando se emprega todos os meios prudenciais para certificar-se de que não se trata de um fenômeno de ordem puramente natural. O exorcismo solene, tal como está previsto no ritual de exorcismos, só pode ser realizado por um sacerdote e com a devida licença do bispo diocesano, que pode concedê-la, como indica o Código de Direito Canônico, a um presbítero piedoso, douto, prudente e com integridade de vida. Mas quando o exorcismo é descartado? Para evitar assim uma tendência a considerar todos os eventos aparentemente extraordinários uma intervenção do demônio, o próprio ritual de exorcismo indica que, antes do uso desse sacramental, o exorcista deve manifestar a máxima prudência, não crendo facilmente que alguém esteja possesso, pois não se descarta, a princípio, a existência de alguma doença, sobretudo de ordem psíquica. Nesse sentido, o exorcista, sempre observando o sigilo da confissão, poderá recorrer aos peritos em ciência médica e psiquiátrica para a avaliação de cada caso. E se ficar comprovado que o fenômeno é, de fato, de ordem natural, não deverá ser realizada a celebração do exorcismo. Agora, a Igreja está atenta a outro extremo, aquela postura dos que consideram que o demônio não intervém na vida dos homens, tentando reduzir a intervenção dos espíritos malignos a fenômenos meramente psíquicos ou paranormais. Também, o ritual do exorcismo alerta sobre essa questão.
solicitando primordialmente a atenção aos artifícios e fraudes usadas pelo diabo para enganar a pessoa, para convencer que o possesso a não se submeter ao exorcismo, afirmando tratar-se simplesmente de uma doença natural. Aliás, esta é uma das grandes vitórias do demônio, fazer acreditar que ele não existe, ou que ele não atua na história dos homens de sempre e de hoje. Um ponto importante que não pode ser deixado de fora é a caridade. É preciso caridade com as pessoas atormentadas. Infelizmente, pode acontecer, como notou certa vez o exorcista de Roma, Padre Gabriele Amort, de muitos sacerdotes aderirem a essa segunda postura e acabarem se descuidando do tremendo dever de caridade que tem de atender a essas almas de pessoas atormentadas pelo demônio, afirmando sem profunda investigação que trata-se apenas de somente de algum fenômeno puramente psicológico. Avaliando de forma mais direta 3 filmes que abordam o exorcismo: O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose e O Ritual, pode-se dizer que abordam conteúdos reais, ocorrido realmente nos exorcismos, acrescentados, claro, com toques cinematográficos para torná-los mais palatáveis, por assim dizer, aos apreciadores do gênero. Entre os elementos que ocorrem nos casos de manifestações demoníacas trazidos por essas obras cinematográficas estão o falar palavras em línguas desconhecidas, a manifestação de coisas distantes ou ocultas, superioridade de força em relação à idade ou condição física, aversão a Deus, à Virgem Maria, aos demais santos e à própria Igreja. Querido irmão, querida irmã, a existência do demônio é um grande chamado a pensarmos na existência de Deus, sem o qual ele não existiria. No fundo, subjaz talvez inconscientemente algo bem semelhante ao argumento filosófico utilizado por Santo Agostinho de Hipona, que apontava para a existência de Deus, que é o bem, a partir da existência do mal, já que este consiste na privação do bem. Termino lembrando de palavras tomadas dos escritos de Santa Teresa de Jesus, bastante confortadoras diante do temor que pode surpreender-nos ao tratar deste tema. Santa Teresa dizia: o demônio teme uma alma unida a Deus, como teme o próprio Deus. É por isso que o sacramento da penitência, mais importante que os exorcismos, que são apenas sacramentais, é tão temido pelo demônio, pois aumenta a união do fiel a Deus. E, infelizmente, é um dos sacramentos mais negligenciados de nosso tempo. Eu sou Júlio Viso, teólogo, ministro da Comunhão, catequista de adultos da Paróquia Espírito Santo. Te convido a curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.